Salve, salve, turma. Estamos aqui mais um dia para o podcast de número 158. Hoje está acontecendo dois de formas simultâneas, um aqui em Brasília e outro em São Paulo, com o irmão Rony. E hoje, calibre pesado aqui, para falar sobre tributário, para falar sobre contabilidade também, se bem que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala muito mais sobre a pessoa, sobre a empresa, sobre o que ela teve que fazer para chegar até aqui, por onde ela passou. E, primeiramente, agradecer. Como ele mesmo disse, que ele não é muito de evento e tal, pouca gente conhece em Brasília, mas quem não conhece a empresa dele não é de Brasília. Muito provavelmente já viu, já comprou. Muito obrigado, seu Carlos, da Ciatoy. Hoje ele está como CEO, né? E tem a sócia majoritária dele também, que é a esposa. Se apresenta para a gente, seu Carlos. Olá, meu nome é Carlos Amorim, eu sou CEO da Ciatoy. Como ele acabou de falar, tem uma pessoa acima de mim, que é minha patroa, ela quem manda. Show de bola. Seu Carlos, a gente é muito da gente entender primeiro o CPF, né? A gente já até teve um briefing aqui. Fala quem é o Carlos, da onde ele veio, como que ele chegou aqui em Brasília. Tá, eu sou pernambucano, mas estou em Brasília há cerca de 36 anos, ou seja, a maior parte da minha vida eu passei aqui. A minha esposa é brasiliense. Os meus pais são do comércio antes mesmo de eu nascer. E a gente veio para Brasília e a gente enxergou no início aqui que, pelo menos na época, né, que funcionava o comércio muito bem em dois lugares, feira ou shopping. Como a gente não tinha dinheiro para ir para o shopping, a gente começou na feira. Então, a Ciatoy, antes de ser Ciatoy, na verdade, a gente começou na Feira dos Importados. É um negócio bastante curioso. O meu sogro, ele era economista e ele falava que ia rasgar todos os livros de economia porque eu fazia tudo ao contrário e dava certo. Show de bola. Então, a gente começou num lugar que era reduto de pirataria e contrabando, vendendo um produto original, de alta qualidade. E qual era o nome antes da Ciatoy? Na verdade, a gente não tinha um nome, mas a gente foi batizado pelos clientes de banquinha dos produtos originais. E já era brinquedo de criança? Sim, era brinquedo. Já começou com brinquedo. Sim. Ali desde o início. A gente sempre teve uma paixão muito grande por criança. Eu fui pai aos 20 anos. Aos 25 eu já tinha 2. E tanto eu quanto a minha esposa, a gente sempre teve uma paixão muito grande por criança. Foi daí que a gente começou esse negócio. Show. O seu pai ali, o comércio do seu pai antes, era aqui em Brasília também? Não, era em Pernambuco e era outra coisa. Meu pai, ele tinha uma loja de calçados e confecções. E depois teve um supermercado que eu administrei aos 14 anos de idade. Aí começou cedo já, hein? Cedo. Cara, que legal, né? A gente sempre fala isso, né? Quando você tem o exemplo ali, né? Eu sempre falo, cara, lá em casa já era um pouco diferente, né? Meu pai, infância muito, muito complicada, difícil, meio que o meu pai era, eu quero que meu filho arrume um emprego ali para sobreviver. Tanto que quando eu falei que eu ia abrir meu escritório de contabilidade, ele falou, nossa, você vai sair daqui, que é algo certo, assim, eu era funcionário, como certo, né? Sim. Para abrir o seu escritório, se eu fosse ouvir ele naquele momento, eu não teria feito, né? Mas é claro, ele quer proteger, etc, né? Foi outro tipo de criação ali. Tem pavor de comércio. Falei, pai, vamos... A minha esposa também tem. Sofre. Eu lembro que um dia eu tava com a ideia, porque tava muito na moda, assim, eu ainda cheguei a fazer a questão de ovos caipira, né? Tem a chácara lá, vamos criar galinhas livres e tal. Eu falei, pai, vamos fazer e tal, eu vou investir aqui. Aí ele olhou pra mim assim e falou, nossa, olha o tanto de ovo que tem no mercado. Pra você ver como que é a cabeça, né? Eu brinco muito dizendo que eu só não vendi até hoje caixão de defunto. O resto eu já vendi. Vendi carne, já vendi material de limpeza, saco para lixo, confecção, tira-gosto em barzinho. Show. Não, eu falo que a melhor profissão do mundo é que nunca vai acabar, pode colocar o que for, é o vendedor. Sim. Né? Eu falo que... eu falo o oxigênio de qualquer empresa, né? Venda. Em qualquer negócio, Exatamente. não somente de comércio, né? Qualquer negócio. Porque tudo você acaba vendendo.
Exato. A gente se vende todo dia, né? Exato. Então, mas que legal, né? Ou seja, o coração ali desde pequeno era no comércio, era em fazer negócio. Sim, E 36 anos atrás. isso. 36 anos atrás, o comércio era bem diferente, né? A questão de tipo de produto, não existia o digital ali ainda. Sim. Então, era diferente essa forma de vender. É, você conseguiu, tipo, teve esse estalo de, vamos vender brinquedo na Feira dos Importados. Sei que, acho que nessa época foi onde teve um boom ali da Feira dos Importados, onde ela iniciou ali, né? E como que você fez esse planejamento? Pelo que você me falou, já não foi o economista que te ajudou, né? Não, na verdade, eu comecei aqui, a minha mãe, além do meu pai tinha essa loja, como eu falei, de calçados e confecções, e minha mãe tinha uma boutique. E quando eu vim para Brasília, foi também, você comentou, meu caso de discordar do meu pai de algumas coisas comerciais. Ele separou da minha mãe, isso eu absorvi muito bem. Eu tenho umas 3 irmãs, elas não absorveram bem, eu absorvi. Porém, a pessoa com quem ele casou dava muito palpite no negócio, só que ela não sabia. E aí eu via que aquilo ali ia levar o negócio dele ao buraco e alertava. E nisso ele não me ouviu, eu vim para Brasília e aqui eu comecei com uma calça e uma blusa que a minha mãe mandou para mim. A vendendo, morava numa chácara no Lago Oeste, e eu vendi isso aí para os pedreiros lá que estavam fazendo obra. Foi daí que eu comecei todo o negócio. Show. Aí a gente fala, apenas comece, né? Apenas comece. História bem bacana aqui. Lembrei também, tava conversando com o seu Juraci lá da Tesoura de Ouro, que tem história bem legal também, né? Começou ali na feira ali, vendendo roupa, aí parece que tinha umas roupas que o pessoal devolvia, que ficava meio sujo, ele mandava pra moça lavar, depois vendia de novo. Tem umas histórias bem legais aqui do varejo. E assim, ó, eu tava até pensando nisso hoje, né? Como a maioria dos grandes varejistas que eu converso aqui em Brasília começaram assim, né? Bem pequeno. Uhum. E eu falo que também é a dificuldade de alguém começar, né? Alguém que, por exemplo, poxa, o cara já tem grana, ou ele tá bem postado em algum serviço público. Ele não vai querer começar vendendo na feirinha pequeno Sim. lá, eu posso ficar grande um dia, Eu né? acho que também quem está de fora e olha, por exemplo, chega e olha para a Ciatoy, tem muita gente que acha que foi fácil, que... Então, assim, a gente primeiro começou sem capital nenhum, zero de capital, tá? Vou só fazer um briefing rápido aqui de como a gente começou até mais ou menos até onde a Claro, gente está. Então, desde o início, quando você até perguntou aí sobre o digital e tal, eu falo que a gente teve algumas transições no mercado, tá? Então, lá atrás, a gente teve a invasão, antes do digital, a gente teve a invasão do mercado chinês, do produto chinês, né? Então, você tinha no passado uma estrela que tinha 70% de participação de mercado, isso é algo inédito, que hoje não tem isso e nem nunca teve em nenhum país. E quando houve a abertura, foi na época do governo Collor, o governo, para proteger a indústria nacional, criou a salvaguarda. Então, o consumidor brasileiro tinha que pagar 70% de imposto de importação. Então, assim, uma taxa. caramba. E isso era para quê? Para que a indústria nacional ganhasse um tempo para se modernizar e poder concorrer, né, com o mercado lá de fora. Só que, infelizmente, eu estou nesse mercado já há um tempinho, infelizmente a indústria nacional, os caras enriqueceram o CPF e deixaram as empresas de lado. Então, tem casos de players que compraram fazenda, cervejaria, outros negócios e não investiu no brinquedo. Então, é uma pena. Hoje a gente tem algumas empresas ainda nacionais, tem algumas fábricas, tem algumas até boas, para ser justo, mas a maior parte hoje não tem qualidade, maquinário para produzir um produto como a Mattel faz. Mattel é a dona das marcas Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price. A gente não tem para produzir no Brasil. Aí tem que vir de fora.
tem que vir de fora, e a gente teve esse, vamos dizer assim, esse tempo que era exatamente para isso, isso não foi feito, tá? A gente começou na estratégia, como eu falei, de como a gente não tinha dinheiro para ir para o shopping, a gente começou na feira, e a gente foi dando um passo de cada vez. Apesar de não ter capital, eu sempre fui extremamente conservador na parte financeira, muito agressivo na parte comercial, mas sempre com o pezinho no chão. Então a gente não dava um passo. Até 2012, eu jamais imaginei de ir para banco, de pegar qualquer, de antecipar nada, zero. E a gente acabava segurando um pouco o nosso crescimento exatamente para que a gente fosse de forma sólida. Então a gente foi usando meio a estratégia de mineirinho, a gente foi para alguns shoppings de baixa expressão, correndo pela beirada, né? Até chegar a 2012. Em 2012, a gente abriu no Parque Shopping. Nosso principal concorrente tinha uma loja de 400 metros e a gente foi com uma loja de 760 metros. E a gente sabia que a gente estava cutucando gente grande, que era o maior nacional, e a gente assumia a liderança a partir dali. Só que 30 dias, aproximadamente 30 dias depois, o nosso CD incendiou. E a gente perdeu assim, uma grana, é uma história bem longa. A gente tinha seguro, o seguro era do Banco do Brasil, era da Aliança do Brasil, ao qual o Banco do Brasil é o maior acionista, só que a gente não recebeu e não vai receber. Caramba! E isso foi um baque assim, muito forte para a gente. E a partir dali, a gente viveu um inferno astral, porque a gente tem um evento que a gente faz há 14 anos, que é o Saldão. Eu sempre vou. Que inclusive é único no Brasil, tá? E a gente sempre teve essa estratégia de comprar lotes para poder eliminar qualquer tipo de concorrência. Então, no Saldão, a gente consegue umas coisas assim realmente surreais. Sim. E o meu receio naquele momento era, se a gente teve problema com incêndio, eu me colocava na cadeira do fornecedor. Como que eu vou oferecer um lote para esse cara na situação que ele está, financeira? Então, a gente acabou usando uma estratégia muito arriscada, mas eu acho que era a única para a gente sobreviver, onde todos os fornecedores ofereceram para a gente pagar de forma parcelada. Alguns diziam até, você paga quando você puder, e a gente optou não. A gente foi para o banco, a gente meio que, vamos dizer assim, mentiu para os fornecedores, mas com o propósito de continuar esse negócio do Saldão. Então a gente preferiu ir para banco, pegar dinheiro, chegamos a dever uma grana, assim, 35 milhões a gente chegou a dever no banco. A gente pagou em 1 ano e meio 5 milhões e 200 mil reais de juros. Para quem nunca tinha ido a banco, foi assim uma loucura. E nesse meio tempo a gente cometeu alguns erros também. O fato de não dever, eu fazia um financiamento, algo do tipo, em 6 vezes. A gente não tinha capacidade de venda, mas era aquela angústia de estar devendo, né? Então, foram anos aí bem difíceis. A gente chegou a ter 14 lojas, hoje a gente tem 9. Tem até uns amigos no mercado que perguntam. Tem alguns colegas que tinham mais ou menos a mesma quantidade de lojas que a gente, começou mais ou menos em outras regiões, né, no mesmo período, e que hoje tem 50 lojas. E aí já várias pessoas me perguntaram, se não tivesse acontecido, a Ceatol hoje poderia ter 50 lojas, né? Eu falo, não, eu não penso assim. Eu penso que diante da tragédia que a gente teve, a gente está aqui, a gente sobreviveu, a gente está vivo, já está de bom tamanho mesmo. Cara, e ouvindo assim, primeiro, né? A resiliência foi muito, muito grande, né? Sim. Então, cara, você acordar com... pegou fogo lá e a gente não vai receber o seguro, né? Você ter coragem de ir lá e ficar devendo 35 milhões pro banco. E, cara, tô ali peitando, acordando todo dia cedo, né? Não é qualquer um mesmo, né? Muita gente teria desistido aí
E, cara, vou vender minha arte na praia, né? O que mais dói em toda essa história é que a gente tem o poder público que numa hora como essa ninguém te ajuda, tá? E essa insanidade de impostos, 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 impostos. E, de verdade, eu tenho uma sensação de que alguns setores do poder público ainda enxergam o empresário como o bandido da história. Vários setores. Sendo que a gente já teve perseguições assim, e principalmente a gente sempre sofreu um preconceito muito grande por onde a gente começou. Então é muito difícil nesse país você vencer de forma honesta. Então tudo que você faz, você é questionado. E isso eu vejo, pelo menos assim, que incomoda muito as pessoas. Mas isso não faz a gente parar, não faz... Eu já falei uma vez para uma pessoa que pode tirar tudo que eu tenho, tudo, tudo, mas mudar quem eu sou, se ninguém vai conseguir. Show. Porque princípios não se negocia. Não, com certeza. Por isso que chegou até aqui, né? Então, hoje a Ciatoy, ela é a maior de Brasília? É a maior do Centro-Oeste. A maior do Centro-Oeste. Isso desde 2012, quando a gente assumiu lá ali com a loja do Park Shop. Qual é a maior loja hoje? A maior da Multifeira, em tamanho. Uhum. Mas o Saldão hoje é onde bate tudo. E né? o Saldão a gente está num lugar por 5 anos para poder realizar. No Terra Park, né? Não, é lá no... Desculpa, no Açaí. Casa Park. No Açaí. No Açaí? Desde o ano passado. Ah, tá. Então... Ali na entrada do Ceasa. Tá. E... é Casa Park, do lado do Casa Park ali, é ali mesmo que eu queria falar. Então, lá é porque virou uma academia, onde a gente fazia Blue Fit. uma Blue Fit. Uhum. Não, show. E assim, qual foi o maior erro assim que você cometeu nessa trajetória como empreendedor? Que você fala, cara, esse aqui... Eu acredito que com erro você aprende também, né? Sim. Mas qual foi o maior vacilo que você deu ali como empreendedor, que você fosse dar uma aula para alguém, você ia falar, não faça isso porque eu fiz e deu errado? Olha, se eu olhar para trás, a única coisa que de fato eu diria que eu fui talvez ingênuo foi realmente a questão dos empréstimos em banco. Porque era para ter feito algo, se fosse hoje eu faria em 24 meses, e não em 4, em 6, como eu fazia. Aí não conseguia, pagava a primeira, não conseguia a segunda, aí renegociava, em um período que a Selic estava aumentando. Então, acho que basicamente seria isso, porque teve um outro momento, um movimento que a gente fez, mas eu não me culparia, porque foi na época do governo Dilma, que houve uma explosão nas classes C, D e E. Então, a gente abriu loja em Águas Lindas e no Valparaíso, e foi uma época que houve aquela explosão de consumo, os caras começaram a comprar carro, Minha Casa Minha Vida, aí depois criou um cartão que era para comprar móveis, e aí a gente viu aquela explosão, a gente foi para essas duas regiões. Isso durou um ano e pouquinho, porque as pessoas se endividaram, que eu acho que é um problema sério que a gente tem no país, que é a falta de educação financeira. Então, o cara que meio que tinha um consumo reprimido, achou que ele podia comprar tudo. A gente tem casos até na empresa de várias pessoas que pagaram durante 1 ano e meio, 2 anos, prestação de Minha Casa Minha Vida e devolveram, perderam todo o dinheiro. Não é à toa que o leilão da Caixa está tão famoso. Exato. Né? E aí a gente, no momento que a gente estava se recuperando, foi um investimento alto que a gente fez nas 2 lojas e fechamos. Ou seja, a gente jogou meio que no lixo ali um investimento de 1 ano e meio, mas só sabia se dar certo também indo, né? Isso. A gente poderia estar contando uma história triste ou uma história feliz, Exato. Né? Por exemplo, eu vou vender brinquedo na feira. Vai dar certo ou vai dar errado? O que eu sempre digo para qualquer pessoa é que não tome nenhuma decisão por arrogância, por achar que você é o melhor, e tudo que você for fazer na vida com muita responsabilidade. Não, com certeza. Isso aí Tava até falando para minha esposa, né? Eu sou mais acelerado, assim, né? Uhum. E eu tinha tomado uma decisão tal, e isso ficou na minha mente tal. E ontem eu fui
Falei, Thaís, é pra fazer isso mesmo? Vamos fazer? Ela, não, tal, acho que não, na hora, nesse motivo, não faz. Aí eu fui lá e cancelei, né? Aí eu cheguei à noite e falei, Thaís, por que você não falou isso antes? A gente precisa conversar. Eu já ia fazer uma besteira e ia ficar aqui arrependido 1 ano, 2 anos por causa disso. Ela, Rafael, é porque às vezes eu falo, você teima, né? Às vezes é bom deixar você quebrar a cara. Mas é essa questão da decisão ali, né? A minha esposa, tem os perfis, né? a minha esposa, assim, foi uma incentivadora muito grande. E ela tem uma frase que eu não esqueço nunca, que ela dizia assim, para de reclamar, você quer mais? Trabalha mais. E é isso. Show. Eu trabalho 16 horas por dia em média. Caramba, eu falo agora, tô trabalhando lá, tô trabalhando no escritório e tô trabalhando em casa, né, com as filhas pequenas. Mas ela trabalha muito mais que eu lá, cuidando das meninas. E essa parte do trabalho, né, como que você entende, né? Hoje, o wellness ali, né, a academia, eu falo que o perfil do empresário tá mudando, né? Uhum. Antes o empresário era como, né? Era gordinho, careca. Hoje o perfil já mudou. Então, isso é legal, né? Que o pessoal entendeu, cara, trabalhar não é tudo. Né? Eu preciso trabalhar, ter qualidade de vida. Eu preciso ter qualidade de vida. Sem dúvida. Então, o perfil mudou muito. Você vê que a questão da bebida alcoólica, o tanto que caiu. Sim. Né? Até dos jovens também estão olhando diferente. Então, como que você via a diferença, vamos colocar 20 anos atrás, e é hoje, nessa questão, até sua, profissional, o que mudou na sua vida? Eu acho que se você parar para pensar, eu olhava muito na época que eu tinha minha adolescência, 14, 16 anos, que na escola eu era extremamente disciplinado com esportes, então eu jogava handball na minha cidade, e isso se perdeu, e a academia, minha filha mais velha, ela sempre dizia assim, pai, não é só pagar não, tem que ir, tá? E aí eu ficava, parava, e aí no ano passado, a minha filha mais nova estudava do lado de casa, estudou durante 9 anos, só que a escola já não, pelo tamanho, né, já não dava. E aí ela foi para uma escola que fica a 20 quilômetros. E aí a minha esposa, não, eu não vou levar, então não, você busca, eu levo. E aí na escola, na frente, tem uma academia. Eu falei, cara, agora não tem mais desculpa. E aí, todos os dias, isso eu acho que é que dá realmente energia para você continuar. Eu acho que o teu cérebro funciona de uma forma muito mais rápida. Eu também sou muito acelerado. E isso ajudou demais. Fala um empreendedor que ele não for acelerado, ele tem que fazer outra coisa, né? Verdade. Não dá para pensar muito, não. Pensou demais, passou. Não, eu brinco muito com alguns fornecedores que são multinacionais, né? Que eu falo, Estados Unidos, Europa, os caras fazem planejamento de 5, 10 anos. Aqui, se a gente conseguir 5 meses, tá bom. Exatamente. As coisas mudam, né? Eu escutei algo bem legal sobre isso. Falou assim que o pessoal ele superestima o que pode fazer em 5 anos e subestima o que pode fazer em 1 ano. Cara, você pode fazer muita coisa em 1 ano, né? Sim. Então, vem aqueles planejamentos de 5 anos, etc. Eu acho válido. Acho que o planejamento de 5 anos é para você ter um norte, né? Aonde eu quero chegar. Mas se eu não botar fervendo aqui nesse 1 ano aqui, esquece os 5 anos, né? Tem uma frase também que é de um cara que é do mercado, um português, um cara que tem uma maior admiração. Ele era diretor da Mattel e eu não esqueço nunca a frase, na verdade 2 frases dele que eu acho que são bem atuais ainda, sabe? Uma, ele diz que ele não segue quem sabe, ele segue quem faz. Essa é uma. São coisas bem diferentes, né? E a outra que ele fala que eu acho que, putz, isso aí a gente vive muito isso hoje, que ele diz o seguinte, antigamente era o grande engolindo o pequeno, hoje é o rápido engolindo o lerdo, não importa o tamanho. Caramba. E é bem isso que a gente vive. São 2 frases que dá para pensar muito, né? Inclusive, essa primeira aí tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Eu sigo quem sabe. Sim. Ou eu sigo quem faz, não quem sabe. Até porque com a inteligência artificial, saber vai ser muito fácil. Hoje, com a IA, você tem acesso a todas as mentes aí do mundo, né? Então, e muito rápido. Mas a IA te passar, chat, me passa como o Bill Gates pensaria aqui nesse caso. Ela vai te passar. Uhum. Mas, cara, você vai saber fazer?
São coisas totalmente diferentes. Hoje vocês estão com quantos funcionários? Quase 200, Quase 200. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu falo, qual a sua maior dor hoje? Normalmente as pessoas, os empresários trazem que são pessoas, né? A maior dificuldade, tanto na questão de contratação, questão de manutenção. Hoje, qual é a sua maior dor? Olha, esse eu acho que é uma dor geral, tá? Mas graças a Deus a gente tem 83% dos nossos funcionários têm mais de 5 anos, mais de 70% tem mais do que 10 anos. Então, isso é o que sustenta, vamos dizer assim, o negócio. Mas essa pontinha aí, a rotatividade é enorme. E o fato da gente estar muito próximo de todo mundo, eu conheço 85% dessas pessoas pelo nome. Eu acho que isso, a gente vive um momento muito difícil no país de poder aquisitivo e que a gente gostaria de fazer muito mais pelas pessoas, mas a gente fica de mãos atadas por todos os custos que a gente tem e principalmente a parte tributária. Para mim, a maior dor é olhar essa parte tributária, porque eu acho que a gente poderia ter muito mais investimento no negócio e nas pessoas. Eu falo muito que, às vezes, de novo, né, o empresário é o vilão. Aí, quando você pega uma pessoa, um colaborador teu ali, e se a gente pudesse ter o poder de dizer assim, cara, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, tudo que a gente paga para o governo, eu vou pagar para você e deixa ele te cobrar. Que aí você vai ver que não sou eu. Mas é muito ruim porque, no resumo, eu vejo que fica caro para a gente que paga e é pouco para quem recebe. Sobre o tributo a gente sempre brinca, né? Brinca não, né? A gente sempre fala, né? Que pagar menos imposto não é sorte, é estratégia. Essa parte do funcionário, a gente... É aquelas discussões que a gente tem com o Uber, né? Por exemplo, aí teve aquela época que, vamos... Não, o Uber vai ter que assinar a carteira de todo mundo e tal. Aí eu conversando com o Uber, ele falou, não, cara, mas eu não gostaria disso, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu gosto muito de olhar os dois lados, né? Eu falo, cara, hoje você não é CLT, correto? Ele, não sou CLT. Você ganha quanto por mês no Uber? Cara, mês bom assim vai sobrar para mim uns 5 mil reais por mês. Beleza. E você tem algum seguro de vida? Não. Você paga uma previdência por fora? Não. Se você adoecer hoje, né? Se você não conseguir dirigir. Não sei. Eu falei, cara, por isso que o governo ainda tem que tomar teu dinheiro. Porque ele tem que te dar alguma assistência. Aí, de novo, eu insisto. Falta de educação financeira. De educação financeira. Tudo termina nisso. A gente tá vendo o inferno que tá a questão de bets. Bets tá te atrapalhando, com certeza. Todo mundo. Então, o poder de compra do brasileiro caiu por causa disso, né? Por causa de bets e tal. Um dia eu postei lá falando mal de bets, aí um amigo meu veio falar, cara, você não pode falar mal de bets e tal. Aí eu falei, por que eu não posso? Pode ser seu cliente. Eu falei, cara, dificilmente. Não é nosso perfil de cliente. E assim, uma coisa é não gostar. Eu falo, cara, isso aqui tá acabando com o Brasil e tá mesmo. Se não colocar, tem gente se matando por causa disso. Sim. Né? Os atacadões aí tá sentindo a queda em 20%, né, no poder de compra das pessoas. Hoje eu estava falando sobre isso com um amigo, e aí ele relatando algumas coisas, e eu falei para ele, cara, eu tô com um caso de um funcionário que o cara era excepcional. O cara começou com esse jogo para cá, jogo para lá. Aí na semana passada, um outro menino que trabalha lá, que é amigo dele, chegou para mim contando, dizendo assim, eu falei, cara, eu tive que dar um maior esporro nele aqui, porque ele vendeu o videogame do filho para jogar. Olha que nível que... Cara, começa a esconder da família ali, né? Então, a gente falou, é a vida do empreendedor, né? Cara, eu vou contar que vai entrar bets no Brasil, vai diminuir 20% o poder de compra ali, principalmente das classes menores ali. E é o que movimenta o mercado, né? Você não vê ninguém que... Cara, são poucas empresas que vendem mercado de luxo ali que, poxa, despontam assim. Quem desponta muito é quem vende ali para classe C e D. Porque é a grande maioria, né? Então, quer vender mais, tem que vender para classe C e D.
Então, a gente fala, cara, é tanta coisa que atrapalha, né? E questão tributária. A gente fica, questão tributária, e a gente não pode fazer nada. Sim. A gente tem que se adaptar, correr igual a reforma tributária. Ah, veio para simplificar, vamos manter a alíquota, vamos manter o mesmo valor de imposto. A gente está vendo que não é isso. Né? Nem de perto, a gente faz conta lá todo dia. Um caso ou outro ali a gente consegue redução, ou na maioria das vezes a gente consegue manter, né, o que eu pagava antes com a reforma tributária, mas com muito esforço. Né? Mas, como o senhor já falou, tem a parte que, por exemplo, como é que os chineses ali da Feira dos Importados que você pede, fala, não, eu vou comprar mais, eu quero nota. Ele só fala, compra com outro, né? Como é que eles vão fazer? Então, tem alguns pontos aí da reforma tributária que eu acho que pode ser muito bom para quem vende o produto com nota e etc. Porque hoje, cara, você concorrer com o Xing Ling em preço... Mas hoje a gente tem problemas também com produtos de qualidade que muitas vezes o consumidor não tem a menor noção. Então, tem algumas plataformas de e-commerce que os caras vendem um produto que é contrabandeado, ou que o cara vai viajar e aí traz na sacola e vende. Sim. Esses caras não tem como você concorrer com... O cara Exato. não paga imposto nenhum, o cara não tem selo do Inmetro, porque se eu for importar, eu importo. Eu tenho um processo que demora 40 dias. Quando você pega um produto que é de febre, isso é uma dor. Uhum. Porque eu levo, em média, 30 a 45 dias para fazer todo o processo de regularização do produto, nacionalização e tal. E os caras trazem os containers sem nada e vendem na frente da gente. Essas são as grandes questões da reforma tributária que vai ser respondido quando começar a rodar. Principalmente a questão do split payment. Porque quem vai ter que se adaptar... tem a parte da empresa, claro, mas eu acho que o mais complexo ali é a parte dos bancos, das maquininhas de cartões, dos meios de pagamento se adaptar para esse split. Porque vai ter que acontecer a retenção do imposto. Sim. Então, como é que esses caras vão fugir disso? Eu falo que o brasileiro ele dá jeito para tudo. Mas o índice de sonegação vai cair muito por esses motivos. Sim. Né? Vai dificultar bastante. Talvez ele consiga ali ainda fugir do IRPJ e CSLL. Mas PIS e COFINS ali que vai virar o CBS ali na hora, eu acho que não vai conseguir mais. Então, para quem faz certinho, é um benefício. Né? Agora... a única coisa na reforma é o que você estava falando, é a alíquota, que é muito alta. Sim. É muito alta. Como, até partindo aqui, como o senhor está na questão do comércio ali, até que a diferença não é tão gritante, igual é no serviço. Nosso caso, por exemplo. Né? Então, que o comércio já pagava o bendito do ICMS, né? Que é uma pancada. Pô, mas você pagar 20% de ICMS é muito alto. Não, é alto. Mas aí a gente volta, né? Aí vai ser onde a gente vai ter que analisar meus fornecedores, quem me gera crédito, quem não gera crédito. Eu sou lucro presumido, sou lucro real. Lucro presumido vai ter... Lucro presumido e lucro real vai ser basicamente a mesma coisa ali, né? Então, o lucro presumido virou lucro real, vamos colocar assim. Então, a gente traz também que o ponto da análise dos meus fornecedores vai ser importante. Se eu conseguir analisar melhor, poxa, a gente fala isso no exemplo da contabilidade. Se eu te cobro R$1.000 de contabilidade com a reforma tributária, e eu te gero um crédito total porque eu sou lucro real. Se você contratar uma contabilidade do Simples que te cobre R$1.000, ela vai estar custando muito mais que eu. Sim, com certeza. Mas hoje, uma negociação com o fornecedor, por exemplo, hoje, no cenário de hoje, tá? Você tem, por exemplo, crédito de ICM. Hoje, 70% do que a gente vende é importado. Produto importado é 4%, não importa se é de São Paulo, Goiânia, só interno que é 20%. Sim. Mas eu não tenho ninguém que importa aqui, como fornecedor, entendeu? Eu importo, mas eu não tenho um fornecedor. Então, isso não tem como fugir. E o duro é porque você pega no importado 4% que você acredita no preço de custo. E você paga 20% no preço de venda. Sim. Então, assim, é uma diferença isso gigante. A gente tem estratégia para isso, né? A gente muda muito, empresa de lugar, né? Tira de Brasília. Já deve ter passado por alguns planejamentos dessa forma, né? A gente tirou, por exemplo, cliente gigante de São Paulo e mandou para o Rio Grande do Norte para benefício. E valeu muito a pena.
até devido à questão logística. Por quê? Benefício. É fora da planilha ali, né? O pensamento. Aí veio a reforma tributária, vai simplificar tudo. Vai, mas vai continuar tendo muito espaço para planejamento. Que eu brinco, né, que o IVA brasileiro, ele é diferente, né? Ele toma cerveja, vai para carnaval, porque IVA era imposto único, né? O nome já diz, é dual, né? E ainda em alguns casos vai ter um imposto seletivo, né? E o IPI ainda vai continuar, por exemplo, nesse caso da importação, que o senhor falou. Se esse mesmo produto que o senhor importa, ele for produzido da Zona Franca de Manaus, ele vai continuar existindo o IPI e sendo cobrado aqui, porque ele é produzido lá. Falou, olha só, ou seja, a bagunça que está do mesmo jeito. Eu acredito que vai melhorar um pouco. Desculpa a minha descrença, às vezes, em algumas coisas. Não é que eu acho que a gente não deve planejar. Deve sim. Mas eu tenho alguns exemplos na veia, assim, que você diz, cara, esse país não, é muito difícil. Até o passado é incerto. Eu tenho um fornecedor que ele tem uma operação hoje por conta de benefício fiscal em Extrema, Minas Gerais, que é uma cidade que é colada com São Paulo, tá? Acho que uma hora e pouquinho. Sim. E aí ele contando, ele é judeu, aí ele falando que ele trazia 1.200 contêineres por ano, é um cara grande, porque ele não vende só brinquedo, ele vende eletrônico, o brinquedo para ele é 5% do negócio. E daí ele dizendo que, poxa, ele olhou aquilo, ele falou, cara, eu sou um cara cristão, e aí eu vi, pô, tô tendo um benefício fiscal, cara, por que eu não posso retribuir com algo? E aí ele falou que alguns produtos que ele importava, ele trouxe os equipamentos para cá, molde, máquina, comprou tudo, montou no galpão e passou a produzir aqui e gerou mais de 1.000 empregos com isso. Aí, pô, é uma forma de eu retribuir. Aí os caras estavam, pouco tempo atrás, aí querendo, pô, vamos cortar todos os benefícios fiscais. Aí ele falou assim, pô, cara, financeiramente era muito melhor trazer da China. Eu tentei dar uma... Ou seja, como que você planeja? É muito louco aqui. Não, no Brasil não dá, né? E a questão dos benefícios está acabando mesmo, né? Vai acabar 10% aí por ano. Eu não consegui enxergar. Eu acho que o modelo da reforma tributária é legal. O modelo é legal. Agora, a questão das alíquotas realmente é o maior baque. E, por exemplo, eu conseguindo simplificar o sistema tributário, talvez facilite na sua importação, porque o pessoal, poxa, o Brasil facilitou, vou começar a produzir lá. Talvez eu traga mais investidores para o Brasil. A ideia que foi vendida da reforma tributária era essa, de simplificar, porque realmente hoje o ICMS, você trabalha com isso, você sabe a loucura que é o ICMS no Brasil. A gente tem um fornecedor, que é uma empresa americana, e antes deles entrarem direto no Brasil, eles tinham distribuidores dos produtos dele, eram 4 distribuidores. Um deles é um parceiro nosso, antigo, ele dizendo que o americano chegou e aí foi fazer uma espécie de uma auditoria, né, para ver como era o trabalho e tal, até porque eles estavam querendo entrar no Brasil. Aí ele chegou e falou assim, cara, vocês fazem muito rolo. Aí o cara, como faz rolo? A gente trabalha tudo certinho e tal. Ele falou, tá aqui, ó, vocês estão faturando 5 preços diferentes, o mesmo produto. Ele disse que ficou aqui mais de uma semana e foi embora sem entender. Que aí o cara tem uma alíquota para Manaus, o cara tem uma alíquota para... tem cidade que tem ST... Então, assim, é uma loucura. Essa é uma... 5 tabelas diferentes e que, no final, o custo do produto é o mesmo. Sim. É só diferenças de impostos, de alíquotas. Isso é a grande questão da reforma tributária que a gente está falando da gândula ali. Por exemplo, eu coloquei meu brinquedo lá, coloquei um patins lá. O preço do patins, né, o custo ali, o preço líquido do patins para você é R$100. E agora vai ser por fora o imposto. Aí, se a sua loja for do Simples Nacional, eu vou chegar no caixa e vai ter outro valor. Se a sua loja for do lucro presumido, vai ter outro valor. Como é que vai ser isso para o cliente? Né? Nos Estados Unidos é assim. Mas nos Estados Unidos é IVA mesmo, né? É uma única alíquota. Agora, depende do produto, depende do teu sistema tributário que você adotar. É um manicômio tributário. É um manicômio. E eu falo, cara, como é que vai ser isso, né? Tipo... eu
eu tenho R$ 120. Fui lá e gostei do patins, que é só 100. Mas eu cheguei no caixa e é 150. Como é que eu vou pagar? Então, como é que vai ser mostrado isso, né? E eu acredito que vai ter muita questão até de como o Procon vai colocar que você deve apresentar seu preço. Sim. Porque, cara, imagina a bagunça. Não, R$ 100, mas sem imposto. Você vai pagar aqui 150. De novo, eu acho que isso é uma questão de educação também. É muito melhor, pelo menos é a minha visão, é muito melhor você chegar, por exemplo, no estado da Flórida, que normalmente ali é 6,5, 7, dependendo do lugar, né? E aí tu chega no caixa, mas você sabe que esse produto aqui que era 100 vai ser 107, você está vendo ali. Uhum. E aqui que a gente compra uma geladeira que 49% dela é imposto e você não vê. Isso vai ficar mais visível. Né? Traz um pouco mais de transparência com relação aos impostos. No comecinho da reforma já, a Centauro já estava enviando a nota fiscal com tudo detalhado. Sim. Aí eu comprei lá um tênis que foi R$ 900 e o valor do tênis era R$ 600. O restante era imposto. Eu falei, cara, como assim, né? Então, e eu sou contador, né? Eu sei como é que funciona. Mas quando você vê destacado na nota, é outra coisa, né? Isso vai ser a grande questão da reforma, né? Eu tô comprando por 600, teoricamente eu já paguei aquele imposto todo ali, eu tenho que vender com um novo imposto, ou seja, imposto matando imposto. Ele sempre vai parar para o consumidor final. Minha parte é como eu vou melhorar o preço, mostrar isso pro meu cliente sem perdê-lo, né? Porque eu estou mostrando o preço de uma forma diferente do meu concorrente. Então, cara, é muito mais sobre preço essa reforma do que tributário. Tributário você vai receber teu imposto. Agora, como que você vai passar isso para o teu cliente final ali? Uma coisa também que me preocupa muito em qualquer medida do governo é que raramente é estudado os impactos que aquela medida vai trazer. Então, vou dar um exemplo. Você falou aí, com a reforma tributária você dá uma equilibrada, né? Vamos dizer assim, teoricamente mais justo para o cara que não pagava, porque agora ele vai ter que pagar, que não tem jeito ali. Uhum. Mas eu vou dar só um exemplo que a gente teve recente, que foi a história da taxa das blusinhas. Batizada como blusinha, mas que serve, por exemplo, para o brinquedo. Sim. O que que eu questionei, o presidente, inclusive, da Associação dos Fabricantes de Brinquedos, mandou na lista dele lá do WhatsApp, comemorando que eles ajudaram e tal, que foi bom. Eu mandei para ele, de verdade, você achou isso bom? Aí ele, como assim? Aí me ligou e aí perguntou, cara, o que você não pagava nada, agora está pagando 20%. Eu falei para ele, cara, olha só, não pagava nada, era aquela coisa, vai ou não vai, pode ser que pegue ou não. Só que hoje é muito barato 20% comparado ao que eu pago para importar um produto, tá? Sem contar que é o seguinte, hoje a regra é essa. Então, eu importo, por exemplo, um brinquedo pirateado, eu posso comprar um brinquedo que tem uma tinta com metal pesado, enfim, sem certificação do Inmetro, e as autoridades não podem me questionar, porque, teoricamente, pagou os 20%, você está legal. Então, assim, existem outras situações que a gente... Sim, isso eu dei uma pesquisada, eu estudo bastante sobre essa questão da reforma, pesquisei muito sobre a questão do split payment. Uhum. Em qual país que foi bom implantar o split payment para o contribuinte, né, para o empresário. E nenhum foi. Nenhum foi bom para o contribuinte. Se adaptaram, né? Tem que se adaptar ou senão sai do mercado. Sim. Que vai acontecer também. Muita gente vai sair do mercado. Quando você pega nos Estados Unidos, o cara ainda usa o dinheiro do imposto como uma parte do capital de giro. Lógico que tem uma punição pesada se o cara não pagar, porque o dinheiro não é dele. Uhum. Mas, querendo ou não, você ganha um prazo para pagar o imposto, pega aquele dinheiro e já movimenta, né? Então, em nenhum lugar funcionou. Desculpa, né? Funcionou, mas não foi bom para o contribuinte. Aqui não vai ser diferente. Mas eu escuto de tudo, né? Dos nossos clientes. Eu escuto o cliente, poxa, eu vou gostar disso, já paguei ele mesmo, eu sempre paguei em dia, então eu já vou gostar que seja retido ali na fonte. Tem uns que tá maluco com isso, que não vai ter capital para girar a empresa ali, né? Tem muito
muito empreendedor que é vender no almoço para comprar a janta. Como que eu vou Boa trabalhar parte sem hoje no imposto? mercado. Então, vem disso, né? Vem da questão da educação financeira, né? A gente vê o quanto que isso é importante. Estão querendo já colocar nas escolas, né? Escolas públicas. Escola particular, algumas Alguns já têm essa estados, matéria. inclusive tem um que era fornecedor, era um dos sócios de uma empresa que é fornecedor nosso, que ele deixou a empresa ele começou no Paraná, ele é secretário de educação, era secretário de educação lá, e ele pegou o Paraná em 7º lugar e entregou em primeiro. E isso em todas as escolas tem como matéria, educação financeira. Hoje ele é secretário de educação de São Paulo e também entregou no ano passado matemática em primeiro lugar. Show. E tem que ser, né? Eu falo o tanto que minha educação financeira poderia ser melhor. Eu fico olhando assim, cara, aí depois que você começa a raciocinar, a pensar, eu tenho uma planejadora financeira que é a Dani, e ela, cara, ela falou, Rafael, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Eu falei, cara, parece tão fácil, né, você escutar. Aí ela falou um tema lá que ela falou, Rafael, tem pessoas que não conseguem ver o dinheiro na conta. Ela vai ver o dinheiro na conta, ela vai inventar várias coisas para fazer para tirar o dinheiro ali, porque ela não aceita dinheiro na conta. Então, ou seja, nesse caso, pega e investe. Você não vai ver mais. Investe em algo que você nem pode sacar. Ela fala, olha, era coisa pra gente ter aprendido na escola, né? Guardar dinheiro para comprar mais depois. E hoje, na Ciatoy, a gente está falando aí de 9 unidades, não é isso? Uhum. Maior do Centro-Oeste. Qual foi teu maior acerto, assim, que você falou, cara, aqui eu acertei, aqui foi bom. Aqui foi onde eu mudei o jogo aqui da Ciatoy. Foi quando a gente tomou a decisão de construir CD. Porque isso, dentro do nosso negócio, que a gente tem um produto com uma cubagem grande, você pega, por exemplo, um carro elétrico, é desse tamanho. Impossível ter estoque nas lojas suficiente para abastecer num Dia das Crianças, no Natal. E o CD é o pulmão de toda a operação. Então, meus concorrentes que são de fora, uma reposição de produto dele leva 10 dias. Eu brinco com os meus gerentes e falo, quando a gente tem um objetivo, né, uma cota, eu falo para eles, olha, eu vou te dar uma coisa que nenhum outro concorrente vai te dar, se você estivesse trabalhando. Você pode vender a loja inteira hoje, que amanhã a gente abastece ela toda, a gente enche de novo. Então, isso eu acho que foi uma decisão muito acertada. Nós fomos o primeiro do Brasil a ter CD, nem o meu maior concorrente tinha. Hoje alguns players já têm, porque entenderam realmente que aí entra de novo a questão do planejamento. E o CD entra até para a parte tributária ali também, Sim, para ajudar, né? sim. Mas, vou dar outro exemplo. O Saldão não existiria se eu não tivesse um CD. CD. Porque você tem que ter um abastecimento rápido, né? E você tem um volume muito grande de produtos. Não, e o saldão realmente é absurdo, assim. A gente já espera, até para comprar mochila, etc. Já espera o saldão ali. E na sua vida pessoal, assim, a gente sempre gosta de perguntar também. Hoje, para quem você liga, assim, quando dá tudo errado no dia? Minha mãe. Sua mãe? Era meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu há 2 anos, vai fazer agora, em agosto. Sua mãe tá em Pernambuco ainda, lá em Pau d'Alho. Tá. É uma pessoa bem humilde, mas assim, ela me ensinou coisas que eu não aprendi na faculdade. Show de bola. Aí deu Acho que problema. é a fortaleza que a gente tem, né? Uma base familiar, acho que isso é tudo. E uma outra fonte de inspiração que eu tenho também, que isso me traz, isso eles sempre ensinaram, eu me cobro muito. Então, essa questão da responsabilidade. E o fato dos 3 filhos, isso também me dá... contar rapidinho aqui, a Camila, como eu disse, nasceu, tinha 20 anos. O Lucas nasceu, tinha 25 anos. E em 2012, 2012 foi um ano assim que marcou para a gente 3 fatos. A virada de assumir a liderança de mercado com a loja do Parque Shopping. Aconteceu um incêndio
E naquele momento, a Camila tinha 21 anos e o Lucas 17. E a gente achava que, enfim, já tinha encerrado. E aí Deus mandou a Letícia. É assim, inacreditável, sabe? Independente de religião, mas eu acredito muito em Deus. E você olhar assim, poxa, como? Não tem mais jeito. A Luciene brincar que ela dizia assim, a minha esposa, a Luciene, né? Aí ela dizia, não tem como. A minha filha mais velha, mas você está grávida, porque você está com enjoo. Impossível! E tal, e veio. Então aquilo ali, eu acho que foi a maior força que eu tive. E de verdade, não é fácil passar por uma coisa como essa. Foram 20 anos de trabalho, de domingo a domingo, você vê sendo destruído em 40 minutos, que foi o tempo que levou, porque o plástico ele é altamente inflamável, né? E foi um golpe muito forte e eu ficava todos os dias, eu ia para frente do CD, porque a gente tinha um CD que era de 1.000 metros quadrados e esse 3.000. Hoje a gente tem 2. E aí, todos os dias eu parava na frente e ficava olhando. Sabe aquela coisa meio de louco que eu pensava, cara, amanhã eu vou voltar lá e tudo que eu tô vendo não é verdade. Foi um sonho aí. E aí eu fiquei uns 30 dias assim, e aí até o dia que eu falei, não, cara, chega. A minha esposa ficou bastante depressiva com tudo que aconteceu. E eu chorava nas madrugadas, mas durante o dia eu tinha que estar sorrindo, tinha que estar firme. E eu usei como estratégia para isso, pode ser loucura, mas de brincar com a situação. A minha esposa ficava irritada com isso. E 30 dias depois do incêndio, a gente lançou no mercado uma campanha chamada Preços Incendiados. A gente foi para a TV e aí a gente colocava a nossa mascote vestida de bombeiro e aí mostrava um preço, por exemplo, de R$100, aí vinha um fogo por cima do preço, ela vinha e jogava a mangueira por 30. Então foi assim uma coisa também que quem fez isso foi um estagiário da reserva, né? Que quebraram a loja lá, invadiram a loja, o estagiário fez um vídeo, né? Que o pessoal não conseguiu esperar abrir a loja, né? Uhum. E quebraram ali a loja e entraram. Cara, mas o varejo é isso, né? Eu esqueci o que o Thiago falou do varejo. Ele falou, cara, varejo é sangue no olho, mas se não for, não tem como. O tempo todo. O tempo todo, porque é briga por preço, é um incêndio desse, é roubo que tem na loja toda hora. De consumidor, de tudo. Eu falo, eu falo assim, igual a gente fala, concorrência, né? Poxa, concorrência na contabilidade, né? Beleza, tem concorrente pra caramba, né? Assim como todo lugar, mas é muito mais difícil. Agora, eu tava falando, tá uma febre de academia. Eu falei, rapaz, eu queria saber o que tá acontecendo. Pra estar abrindo tanta academia. E a gente fala assim, não faz sentido, porque tem lugar que você fala, cara, pra que 2 academias aqui? Tem nem gente pra esse tanto de academia. Não, agora academia é pra 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Não, eu falo, eu tava lá em Lusiânia, aí tinha uma academia lá que eu conhecia bem antiguinha lá. Aí eu falo, o cara tá aqui há tantos anos, aí veio abrir uma academia topíssima do lado. Cara, imagine o coração desse cara vendo a concorrente alugar do outro lado da rua. Uma academia 10 vezes mais nova que a sua. Você fala, o que eu vou fazer, né? Aí, essa questão do empreendedorismo é um absurdo. O cara tem que se reinventar. Quando eu citei que a gente abriu do Park Shop, de novo, para a gente ali foi uma reviravolta. A gente segurou bastante. De novo, sabia que eu ia cutucar os caras. Cara, e shopping também é um negócio que é surreal. Shopping. Cara, a gente foi... A gente mudou para shopping agora para fazer uma obra. Eu brinco dizendo, para os caras eu falei isso. Eu falei, cara, você tinha uma loja feia no shopping. Não estou falando mal do meu concorrente, mas ele era sozinho, ele não reformava a loja, ele não estava... Hoje você tem 2 lojas bonitas. Porque o que ele fez, o shopping? Deu para o meu concorrente uma loja do tamanho da minha, quase do meu lado. Os caras chegaram para apertar. Ou seja, ainda tem... Imagina, cara, você vai fazer um investimento na loja o dobro do tamanho da outra
E aí você pensando, poxa, eu vou me destacar com o meu concorrente. O shopping vai dar uma loja do lado, do mesmo tamanho, o cara faz uma loja bonita. A É gente, uma a loucura. gente passa lá e vê uma do lado da outra lá. O tempo voou aqui, viu? O papo quando é bom, né? E uma curiosidade da Seatoy, assim, hoje você acha que, por exemplo, cheguei em 9 lojas. Seatoy, quando eu não tinha entendido ainda como funcionava, eu achava que era franquia, né? Uhum. Nunca pensou em franquear? Não, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade. Então, a gente viu no nosso principal concorrente, em alguns momentos, você tem que ter uma estrutura muito ali em cima de tudo, né? Porque a gente viu com um concorrente, por exemplo, os caras abriram uma loja uma vez na região norte, uma franquia, e o cara estava com problema financeiro e a loja. Aí, qual que é a leitura do consumidor? Eu não vou nessa Seatoy porque a Seatoy é pobre. Que é uma coisa também que quando a gente foi para Águas Lindas, que era um mercado bem mais popular também, eu não esqueço nunca que o superintendente chegou e falou assim para a gente: não põe piso de granito, não usa Silestone no balcão. Aqui faz uma coisa mais simples, não sei o quê. Eu dizia para ele, cara, eu não quero que ninguém entre na minha loja com a sensação de que aqui a Seatoy é pobre. Vai ser o mesmo padrão que a gente está lá. A gente pode até adaptar um mix de produtos com qualidade que tem um preço mais baixo, mas não dá para abrir mão do que a gente é, que isso é a nossa identidade. Sim. E faz muito sentido, né? A gente viu muito isso no Girafas ali, na época que o Girafas deu uma caída boa, né? Que o pessoal começou a vender frango assado no Girafas, tava uma bagunça grande. E é muito disso, né? Vendeu pro franqueado errado ali. E quando você falou aí também das 9 lojas e tal, do momento, olha, a gente passou por uma situação que eu fiquei bastante emocionado, para ser bem sincero, porque depois de tudo que a gente passou com incêndio, a gente ficou aí 14 anos sem abrir uma loja com o nível que a gente abria no passado. Então, quando a gente começou, isso não sou eu que estou dizendo, o mercado que dizia que a gente tinha as lojas mais bonitas de brinquedo do Brasil. Com toda essa questão financeira, a gente ficou com as lojas ultrapassadas e tal, porque não tinha outro jeito, né? E há cerca de 2, 3 semanas, a gente mudou a nossa loja de Iguatemi, porque onde é a loja estava muito bem instalada, a metade dela vai ser o corredor de expansão do shopping, então não tinha o que fazer. E a gente foi para a loja na frente e olha, a gente começou fazendo uma coisa mais ou menos, modéstia à parte, ficou um espetáculo. Então, assim, eu digo que foi emocionante porque eu cheguei a pensar que nunca mais a gente ia conseguir abrir uma loja nesse nível. E a gente também vai abrir agora no Partage, que a gente vai para a 10ª loja. Show. O Partage já está funcionando? Não. Ainda não, né? A previsão é dia 16 de setembro. Partage, tô ansioso aí para ver, né? É um projeto bem ousado. Você não está conseguindo contratar nem marceneiro aqui, porque tá todo mundo trabalhando lá. Bem ousado mesmo. Então, ou seja, vai abrir mais loja, né? Correndo. Pelo que você falou, 5 anos, nem pensou ainda daqui a 5 anos como é que vai estar. Não mesmo, até porque quando você falou aí, né, eu lembro muito também do meu contador. E aí ele palestrando, falando exatamente sobre um estudo, ele fez um estudo também bem grande aí da reforma tributária, e aí numa conversa com ele, eu falei para ele, falei assim, cara, o pior não é isso, é que muda a regra toda hora e não duvide. Aí ele, não, eu não duvido mesmo, não. Se mudar o governo, pode ser que todo o trabalho que tu teve seja modificado. Algumas coisas não. Sim, porque já passou ali, já né? Passou, pode não, mudar, mas pode mudar. O básico ali que eu falo que nem o presidente pode mudar isso, né? Sim. Ele tem, até para aprovar, foi muito pix ali, né? Para aprovar essa reforma. Mas enfim, né? Então, seguindo em frente, trabalhando, né? Cara, muito bom ouvir essa história. A gente tem história que a gente escuta aqui que a gente fala, cara, até a gente sai mais animado aqui, né? Que a gente escuta muita parte mais difícil ali, né? No dia a dia, cara, imposto que tá subindo, funcionário e tal. Mas, cara, você não imaginava que você ia chegar a ser a maior loja de brinquedos do Centro-Oeste.
né? Começando do zero ali. Falando nem do zero, né? Do menos 5. É isso aí. Pro zero, você ainda teve que ralar um bocado para chegar ali no zero. Então, cara, parabéns pela sua história. Obrigado. Serviu de inspiração. Se eu puder deixar um recado... Deve. Né? Acho que em tudo que você for fazer na vida, isso acho que não serve somente para o brinquedo, é para qualquer coisa, né? O lado profissional, eu acho que você tem que fazer o que você ama. Isso tem uma frase de um filósofo chinês chamado Confúcio que eu uso todos os dias da minha vida, que ele diz o seguinte, até quando você perguntou como que é hoje essa questão, a relação com o trabalho, né, a vida pessoal, e aí ele diz o seguinte, ao escolheres uma profissão, procures algo que te dê prazer. Aí sim, você não terá que trabalhar um único dia da tua vida. Show. Então é você ter prazer, perseverança, honestidade, insistência, a resiliência. Isso. Isso deixar um mundo melhor em tudo aquilo que você faz. Isso é bem legal. É muito bom. Obrigado, né, por ter trago isso. Isso é legal porque também as pessoas às vezes não entendem. Eu demorei a entender isso também. O que é fazer o que você ama? Tipo, contabilidade, calcular imposto, né? Ficar na frente do computador um dia todo. Te confesso que não é o que eu gosto. Mas eu encontrei dentro da contabilidade fazer uma coisa que eu gosto muito, que é me relacionar com o cliente, trazer solução para ele. Cara, o problema do cliente fala, poxa, se tem problema é bom que você tenha emprego. O pessoal, é problema demais. Cara, se não tiver problema, você não tem nem emprego, primeiro. Então, a parte que eu gosto da contabilidade é isso. Cara, eu amo estudar um planejamento tributário onde eu vou mostrar para o cliente que ele vai pagar 1 milhão a menos de imposto desse ano. Legal. Por causa de um trabalho que eu fiz. Sim. É diferente, mas é fazendo a contabilidade. Falo, poxa, eu acordo todo dia felizão de ter que ir para o escritório, sabendo que vai ter problema, porque sempre tem, em qualquer coisa que você faça, você fala, cara, você quer arrumar algo que não te dê problema? Não existe. Cara, você vai vender coco na praia, alguém vai reclamar que o coco tá quente. Então, esquece, não existe. Eu falo muito pro meu time, tá? Que a gente vende um produto que ele, diferente de outros, por trás dele tem um sonho. Sim. Tem alguém ali, e hoje o brinquedo ele não é só de criança. A gente teve um período no ano passado, dados da Circana, que é um instituto que faz medição no mercado. No mercado americano, se eu não me engano, até a metade do ano passado, o consumo de brinquedos de adulto superou de criança. Impressionante. Impressionante. Tava falando pra Thaís, quando eu queria ter videogame e essas coisas, eu não tinha dinheiro para comprar. Agora que consigo comprar, eu também não quero mais. A minha esposa, ela briga comigo, porque eu falo para ela assim, que eu sou um viciado em brinquedo. Viciado mesmo. Então, qualquer lugar do mundo que eu vou, eu trago alguma coisa diferente. E é assim, por exemplo, paixão no automobilismo. Ayrton Senna. Eu tenho 20 carros do Ayrton Senna. Ela fala, mas tem que ter 20. Não, o bom é criança, né? Eu falo, e o mercado do brinquedo, ele se movimenta muito por esse motivo. A criança, ela te enche o saco ali por aquele bendito brinquedo. Tu compra 5 minutos. Jogou, que é o próximo. Cara, vai juntando brinquedo, que assim, cara, tem hora que a criança pede e gosta mais da caixa. Fica brincando com a caixa e esquece o brinquedo pra ali, né? E uma coisa também que eu acho que é importante colocar, para mim, o maior ganho profissional que eu tive foi democratizar o brinquedo. Acho que o Saldão trouxe isso. Então, para mim, o maior legado que a Ciatoy deixa em Brasília é poder ver nossa sacola circular no Lago Sul e na Estrutural. Show. Então, a gente democratizou o brinquedo. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Show de bola. A gente sempre, quando tá chegando essas épocas, né, de Páscoa e tal, a gente junta todo mundo pra comprar ali os brinquedos, né? Então, cara, como que é importante você ver a felicidade da criança ali porque ganhou uma boneca de R$10 ali, né? Cara, você mudou a vida dela ali por um grande tempo ali, né? Tem até estudos, né, que colocam como é importante pro ser humano fazer o bem, né? Que ele deu R$50 para uma turma da faculdade e deu 50 para outra. Uma turma ajudou, né? Pegou R$50 e não gastou, ajudou.
Ou seja, o nível de cortisol ali ficou muito mais tempo no sangue do que a pessoa que Sim. foi lá e tomou um sorvete no shopping. Vou contar uma história rapidinho, assim, que a gente já ultrapassou o Sem tempo aí problemas. também. Uma coisa que eu nem gosto de falar, mas foi um bom exemplo. A gente estava com um problema entre algumas pessoas dentro da empresa, eram 3 pessoas, e foi assim, o gerente não conseguiu resolver, a gerente de RH não resolveu, eu falei, cara, vou resolver de uma forma diferente. Eu vou fazer um negócio que já tem uns 4 anos que a gente não faz. Aí ligamos para um diretor do hospital de base e falei para ele, cara, a gente queria visitar a parte da pediatria. Aí ele falou, não, pode vir na UTI. Falei, legal, levei essas 3 pessoas. E aí foi curioso, porque a gente chegou, tinha um garoto de 12 anos, por incrível que pareça, o nome do garoto é Rafael. E aí ele estava assim, bem debilitado, com os olhinhos fechados, e tinha uma enfermeira que acompanhou a gente. E sempre tinha algum acompanhante ali, uma mãe, né, uma tia, uma avó, e ele estava com a mãe. E aí ele me viu com uma vozinha bem embargada, ele falou assim, você é da comida? Eu, comida? Aí a enfermeira falou, não, é porque ele fez uma cirurgia ontem e hoje ele vai fazer outra. E já era 4 horas da tarde e para fazer a cirurgia você tem que ficar em jejum. E a cirurgia era de manhã, mas teve uma emergência, não deu e o menino estava desesperado. Aí eu falei, não sou e tal. E aí eu fui e perguntei para ele. E ele com os olhinhos assim, quase fechando. Aí eu perguntei, Rafael, você vai ficar bem e tal. A gente vai fazer uma oração aqui, se sua mãe permitir e tal. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta de carro? Gosto. Gosta de Lego? Gosto. E Fórmula 1? Adoro. Tá bom. Falei, ó, a gente vai deixar para você aqui um Lego de Fórmula 1 para você montar. Eu só vou te pedir uma coisa. Eu vou pegar o telefone da sua mãe, o WhatsApp ela vai me mandar quando você ficar bom, depois da cirurgia e tal. Beleza. A gente foi, eram acho que 20 ou 21 crianças que estavam na UTI. Quando a gente volta, o menino levantou. O menino estava ali, ó, que não tinha força para nada. Estava montando já o Lego. Então, eu costumo dizer que o brinquedo, ele é remédio. E aí a gente foi o mais impactante e a gente tem que se preparar para isso quando você vai num lugar como Sim. esse. Eu sempre uso algumas coisas que a gente dá como regra, que é o seguinte, você não vai divulgar, a gente não quer o nome da empresa nisso. Eu chamo isso de marketing podre, você fazer dessa forma. Você não vai divulgar absolutamente nada sem a permissão dos pais, das crianças. E se você vê uma cena chocante que você não conseguir se controlar, sai de perto, porque não pode trazer tristeza para quem está no sofrimento. E aí a gente passou num quarto, tinha uma criança de 3 anos, com um lençol no rosto. E aí eu falei para a enfermeira, ela, não, aqui é melhor não entrar. Aí eu, não, mas independente do que for, eu quero entrar. Tá, ela, não, melhor não. Eu, mas por quê? Aí ela, posso te falar? Pode. Falou, a mãe dele acabou de descer para resolver um assunto. Ela não está sabendo. Os médicos acabaram de sair e o médico falou que fez tudo o que tinha que fazer e deu 5 minutos para ela ir a óbito. Aí aquilo eu usei para o pessoal que estava, né? Aí eu falei, sabe aquela situação que vocês estão brigando por isso, por aquilo? Tudo tem jeito, cara. Agora isso aqui, ó, não tem jeito. E acabou que melhorou o clima. Então, assim, você ser empresário, você tem hora que tem que ser psicólogo, você tem que ser tudo. É forte, né? A gente tem que ser. A gente fala então não é só o contador, né? Eu achava que era o contador que tinha que ser psicólogo, etc. Resolver briga de marido e mulher, já resolvi demais quando eles são sócios ali. Sim. Isso aí resolvi assim, né? Cara, né? A gente tenta, né? Então, cara, muito bom esse podcast. Eu gosto de fazer o podcast justamente por isso, né? A gente aprende muito, escuta muito. E eu acho que é bom também para quem participa, né? Para lembrar ali, né? Sim. Porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece o quanto que a gente achava que era impossível estar onde a gente está hoje. Né? Eu garanto que você não imaginaria que você estaria hoje onde está. Então, isso é muito bom para a gente, né? Eu falo que isso aqui também é uma terapia, né?
Falo, é uma das terapias, né? Eu falo, eu gosto das terapias assim, pô, eu gosto de terapia de jiu-jitsu. Você paga pra apanhar e sai de lá tranquilo. Então, Carlos, assim, tá... Caramba, passou bastante tempo. Tá quase chegando o jogo do Vasco, da nossa seleção. Vamos sofrer hoje. É melhor que nem chegasse, né? Eu tô meio descrente, viu? Seu Carlos, mais uma vez, obrigado. Aprendi muito aqui hoje. Todo mundo aprende. Hoje, para mim, foi uma aula aqui. Eu gosto muito de escutar, né? Quem tem mais bagagem que eu aí, quem sabe muito mais que eu. Uhum. E te agradecer mesmo, né? Em nome da BWA, em nome da BWA Cast. E se você quiser deixar mais algum recado para quem está te ouvindo. O último recado que eu ia deixar é que a Seattle é de Brasília. Show! A gente nasceu aqui onde a gente está. Falo, Brasília é muito bom por isso. Brasília, eu falo, poxa, é difícil você achar alguém aqui que os avós são de Brasília. Sim. Ou os pais também já é difícil, por exemplo, da minha idade. Que, por exemplo, minha mãe é do Rio Grande do Norte e meu pai é do Ceará. Uhum. Ou seja, eu sou mais nordestino do que brasiliense. Então, você veio de Pernambuco, fez a sua história aqui, né? Baita história, Seattle todo mundo conhece. E, por exemplo, cara, eu sou contador, eu abria muita empresa aqui na época que eu ainda comecei ali na parte de licenciamento e etc. Falei, cara, essa empresa aqui foi o que abri. Né? Tem empresa muito antiga ali do Parque Shopping, que toda hora que eu passo, minha mulher já fica com raiva. Ó, eu abri esse CNPJ aqui. Na época ainda que eu fazia CNPJ. Imagina como é legal. Poxa, tem uma história aqui em Brasília, né? E a gente tem orgulho de Brasília também. Você é de Pernambuco, sim, mas você fala, cara, minha casa é Brasília. E hoje eu sou muito mais brasiliense do que pernambucano, até pelo tempo. Até aqui. Pelo tempo, já virou candango, né? Então, mas que legal. Henrique é de Brasília também, Henrique? Você nasceu aqui? Tem quantos anos, Henrique? Olha só. Aí, ó, o Henrique é... Legal. E os seus pais? Meus pais, meu pai é da Bahia e minha mãe é da Paraíba. Aí, tô falando, aqui é todo mundo do Nordeste. Sou Carlos, obrigado, tá? Muito bom esse podcast. Garanto que quem escutar vai ganhar muito. Tem muita gente querendo escutar também. E sempre falo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vamos pro próximo. Isso aí. Sucesso. Sucesso. Obrigado. Valeu, Carlos.